nós estamos aqui da Comunhão Espírita de Brasília, no nosso programa Iluminar, hoje recebendo a querida Ruth Daia, que coordena os grupos OCAGE, Irmã Samita e Enoque, grupos de apoio a dependentes químicos e familiares aqui da Comunhão Espírita de Brasília. A Ruth também é psicóloga. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Ana Cláudia. É muito bom estar aqui falando desse assunto que tão incomoda as pessoas e sempre é uma oportunidade a gente poder falar alguma coisinha para quem quer ouvir. Ruth, de que maneira os pais hoje que andam nessa correria do dia a dia, podem identificar um filho que está dependente químico? Olha, existem várias maneiras de se identificar. É muito difícil para o pai, a princípio, saber que aquela mudança toda corresponde a uma dependência química. Então, ele primeiro tem que conhecer bem o filho que tem, para depois saber, ele mudou nesse comportamento, está mais irritado, está mais angustiado, se tranca no quarto e não sai. Mudou de companhias, aqueles amigos antes tão bons, tão amigos, já não tem mais. E eu não conheço esses outros que ele sai. Tem sumido coisas da minha casa. Some dinheiro, some roupa, some objetos. E ao mesmo tempo que some, às vezes aparece também objetos que não pertencem a essa casa. Quer dizer, por que isto? Às vezes a pessoa jovem, ou mesmo adulto, porque nós falamos muito da dependência química do jovem, e hoje nós temos muitos adultos na dependência. Ele tem dificuldade de expressão, porque a maior parte das drogas dificulta. Bota com a fala mais pastosa, tem esquecimento, então você começa a observar que ele não flui mais aquela linguagem dele, né? Baixo rendimento escolar. Esse baixo rendimento escolar, Ana Cláudia, é aquele aluno que sempre estava na média, ou acima da média, ou era excelente aluno, e de uma hora, bruscamente, ele passa a ser péssimo aluno, com reclamações, não que de insubordinado, mas que ele já não é atento mais às aulas, que já não está cumprindo mais com as tarefas escolares, que tem faltado, tem matado aula. Então, tudo isso tem que os pais observarem, porque é no somar de pouco a pouco que dá um comportamento muito grande. Às vezes, quando o pai percebe, geralmente é com 2 anos de uso já. Porque o filho entrou para o quarto, você não preocupa. Não, ele está querendo ficar só, ele está querendo ouvir sua música, mas vai atrás, ele não participa mais de reunião familiar, dos almoços, às vezes de domingo, ele não participa. E os pais não preocupam, acham que é uma mudança de adolescência para a fase mais adulta. Quando ele vê, já se passar 2 anos, já tem uma dependência instalada. Então, me chama a atenção na sua fala quando você disse, o pai e a mãe precisam conhecer esse filho, né? Entender que esses comportamentos não fazem parte do dia a dia dele. Não fazem. E, Ruth, como é que a doutrina espírita pode auxiliar quem está nesse processo? Olha, a doutrina espírita, ela ajuda, a proposta dela é ajudar a pessoa a voltar à sua dignidade. Porque a pessoa, quando entra na dependência química, ela se sente perdida de tudo. E a dignidade é do que ela perde, né? Fazendo o indivíduo retornar à trajetória. Como que ela faz isso? Explicando por que ele veio nesse mundo. Por que ele está aqui e para onde que ele vai. E quando ele vem, que bagagem ele trouxe? O que ele tem que fazer aqui para desenvolver o que ele trouxe? E o que ele vai levar daqui? Quando a pessoa ela entende que ela vai embora daqui e vai levar tudo isto, ela começa a sentir que ela não quer isso para depois. Se ela quer, porque a gente sempre quer um futuro melhor, a gente não quer um futuro dentro dessa doença. Nessas alturas, ele já sabe da condição dele. Então, ele precisa ser fortalecido. E a doutrina espírita, ela tem esse fortalecimento. Ela nos dá, aliás, esse fortalecimento. Ela dá esse acreditar nessa vida.
após a morte. Ela tem o evangelho, que é uma das melhores coisas que nós temos, que é o amor de Cristo vivo, nos ensinando esse amar. Nós temos os passes, que é essa fluidoterapia maravilhosa que nos dá um refazimento imediato ali para a gente poder seguir o nosso dia a dia. E no caso nosso da comunhão, nós temos os grupos de autoajuda, que vai nos orientar, que nós vamos aprender com a dor do outro, como que está sendo a vida dele e aprender com a melhora dele. Então, tudo isso é a doutrina espírita que nos traz. Ruth, e eu estava lendo até o panfleto, hoje quando eu cheguei na casa aqui, eu peguei, né? E diz assim, dependência química, doença séria e tratável. E aí diz, podemos fazer muito para curar em nós, e ainda compreendendo a dependência do álcool, do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, do remédio e outras compulsões. Por que ainda nós julgamos muito as pessoas que estão num processo de dependência e nós podemos afirmar que esse não é um comportamento cristão e, de certa forma, um comportamento até ignorante estarmos julgando pessoas que estão nesse processo? Olha, é um comportamento de ignorância total, porque a maioria não entende a dependência química como doença. E é uma maioria quase absoluta, não é uma maioria média, não. Tanto é que quando as pessoas chegam nos grupos de autoajuda, elas não entendem aquela doença. Quando elas passam a entender que aquilo é uma doença, aí o que você faz com a doença? Você trata. Uma pessoa que está com câncer, como você faz? Você abandona? Não, você acolhe. Quando tem um Alzheimer, quando tem qualquer outra doença grave, e porque a dependência nós ignoramos, nós discriminamos. Então, por não entender, eles julgam, fazem crítica, dão opiniões, condenam, sem saber como é o processo da dependência química. E isso é uma atitude não cristã. E, agora, podemos condená-los? Não, porque é uma atitude de quem não entende o que é. E quando eu não entendo, bom, eu poderia não dar opinião, mas a gente, na vontade, às vezes, até de ajudar, nós damos uma opinião que só pioramos a situação. Porque a gente dá uma opinião que é, desculpa a expressão, é um sem vergonha, é o que não tem o que fazer, é um desocupado e não é um doente. Entendeu? Então, é uma doença pouco conhecida na sua complexidade. Eu guardo um depoimento até de um dos grupos, que eu tive a oportunidade, foi um jovem, não vou aqui dar muitos detalhes, né? Um jovem que tem uma profissão belíssima, e ele dizia assim, eu me sinto fortalecido, mas na época em que eu mais preciso trabalhar, às vezes eu percebo, quando eu acordo, o meu carro está em determinado lugar. E eu fiquei olhando assim para ele, aí ele disse assim, e o meu carro é esse. Então, a cada temporada, eu estou lutando. Mas antes eu tinha um carro destruído a cada mês. Agora, a cada temporada. E um sorriso, né, uma alegria. E eu me recordo isso com muita clareza, assim. Ele, um jovem, muito jovenzinho, a esposa chegou primeiro e ele chegou depois porque estava no trabalho. Mas ele encantado de já ver a esposa lá no grupo. Então, como é importante que a família faça esse acolhimento, né? E não diga, como muitos dizem, que o dependente químico, ele está nesse processo porque é a falta de Deus, por exemplo, né? Isso não é uma verdade, né? São vários fatores que levam o indivíduo à dependência química. Sabemos que tudo começa na fragilidade de cada indivíduo. Quando eu me sinto frágil, quando eu me sinto só, quando eu me sinto vazio, eu sempre busco alguma coisa que me fortaleça. E se a falta de Deus nos deixa mais enfraquecido, não justifica, mas nos deixa enfraquecido. A imitação irrefletida, a gente querendo ser muito parecido com o outro, queremos ter o que o outro tem, e às vezes a gente não consegue.
porque não é para a gente ter aquilo, não faz parte do nosso processo evolutivo, nós não viemos com essa condição de ter ou não ter. Mas eu chego aqui e o que acontece? Eu me encanto pelas coisas dos outros e eu não vou ter condições. E aí me frustro. E o que eu faço quando eu me frustro? Eu começo a tomar, às vezes, até remédios simples para me tirar daquela agonia, daquela insatisfação, daquela melancolia, que hoje eles falam que é depressão. E todo mundo toma o remédio e todo mundo está aí viciado nesses remédios todos. E quando não faz efeito, eu parto para uma coisa maior, de uma proporção maior de efeito. Então, esses processos fugitivos de revolta, de vingança. Hoje nós trabalhamos muito com revolta e vingança de situações sociais que a gente não entende. Mas, às vezes, não depende só de nós. Por que eu me enfureço, me entristeço, me revolto e bebo mais do que eu deveria beber? Ou bebo o que eu não deveria beber? Né? As graves teias imperceptíveis e declaradas de obsessão. Porque por trás de toda essa complicação da dependência química, nós temos os nossos irmãos muito necessitados da droga que estão do outro lado. Que a gente fala do outro lado, mas que está bem pertinho de nós, não está do outro lado. Importante, né, Ruth, que todos aqueles que nos escutam entendam que quem faz uso do fumo, do álcool ou de qualquer outra droga, tem companheiros fazendo uso desses mesmos fluidos. Dos mesmos fluidos, porque uma pessoa que desencarna, morre pela uma overdose ou através de um vício, ele continua no plano espiritual com o mesmo vício. Então, como que ele vai se satisfazer? Através do uso de um encarnado. Então fica muito difícil, você tem que ter... Aí que eu acho que o Deus entra bem nessa história. Você tem que apegar muito a esse Deus para que ele te dê forças suficiente para você vencer a sua vontade aqui. E porque a desobsessão é importante, desobsessão é tratada o encarnado e o desencarnado. Ele vai entender que esse momento não é dele. Ele já passou por essa fase. Então, esse processo obsessivo na dependência química é muito grande. Nós aqui da Comunhão Espírita, é quase obrigatório, todos nós passamos por um grupo de desobsessão. Todos os 3 grupos. Já tem grupos específicos que nos atendem antes dos nossos trabalhos. Nós vamos então agora dar um abraço aos nossos amigos de Brasília, Santa Maria, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Goiânia, São Luís no Maranhão, Caldas Novas, em Goiânia. E vamos ouvir Elizabeth Lacerda tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir,
que é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Você está ouvindo o programa Iluminar. Nós voltamos tratando dessa questão da dependência química. Eu lembrei de uma passagem que tu falaste lindamente no Evangelho, né? E diz assim, bem-aventurados os que sofrem. Então, que sofrimento as pessoas dependentes químicos e suas famílias passam? Tu poderias citar alguns casos como exemplo e que nos ajudasse até a compreender e, ao mesmo tempo, a apreender mais? Olha, o primeiro sofrimento que eu acho que o familiar e o dependente passa é de não saber lidar com a doença, não saber o que fazer quando ele dá de cara com alguém da família dele que está dependente. Ele não sabe, eu não sei o que é isso, eu não sei que doença é essa, eu não sei como eu vou fazer. Teve um caso que alguém chegou no nosso grupo, um pai muito desesperado, para perguntar para nós o que deveria fazer. Se ele deveria amarrar o filho, acorrentar no pé da cama, ou prender no quarto, ou dar uma surra, ou deixar sem roupa para ele não sair. Você vê, isso é uma ignorância que nós já falamos Sim. lá atrás sobre a ignorância, porque ele não sabia o que fazer com aquele filho que estava doente. O sofrimento por ser uma doença onde existe um grande preconceito. É outra dificuldade. Eu não posso falar parente nenhum, porque o parente não entende, o parente vai discriminar, não vai me aceitar, não vai aceitar meu filho, ou não vai aceitar meu marido, que nós estamos falando muito de filho, ou não vai aceitar minha esposa, porque a gente acha que a mulher não é dependente, ela é dependente, ela é uma dependente mais reservada, geralmente mais do álcool. Então, tem preconceito, eu vou ser banida, eu vou ser discriminada, eles não vão me aceitar mais, ou tudo que acontecer vai culpar o meu filho ou alguém da minha casa porque está na dependência, né? Porque o dependente, como nós falamos, o sofrimento é porque ele é julgado para a sociedade como à toa, o que não tem o que fazer, como nós já falamos, um sem ocupação, que não quer fazer nada, que gasta o dinheiro da família. Ainda é colocado isso porque ele sempre está em internações, ou a mãe ou os pais estão dando dinheiro para que ele consuma a droga e não roube, porque se roubar, talvez há uma complicação maior. Às vezes é deixado que ele pratique o uso dentro da sua casa para que não corra risco nenhum. Então, tudo isso é um sofrimento muito grande para a família, não é? Então, a família passa por esse sofrimento por não ter onde internar o filho, porque hoje as clínicas são altamente caras. Se você não tiver uma situação financeira muito boa, você não vai conseguir. E nós não temos internação pública decente, não temos. Então, por isso que eles apelam muito para os grupos de autoajuda, porque os grupos de autoajuda e um psiquiatra também é muito caro. Como que eu levo um psiquiatra que cobra R$800 numa consulta? Como que eu faço? Tudo isso é um sofrimento real, além do sofrimento do não entender por que meu filho está com aquela doença. O sofrimento da culpa. Eu sou culpada, eu fiz alguma coisa,
Porque o dependente, ele não consegue entender por que ele está fazendo uso. Porque se a droga não fosse boa, ninguém entraria, Cláudia. Então, entra porque é bom, é prazeroso, mas tem um tempo de prazer. Depois tem um tempo de sofrimento. Aí, quando começa o tempo de sofrimento, aí é a hora que ele pede socorro. Aí, para conseguir melhorar, gasta um tempo até descobrir onde, como que eu faço, como que é, aceitar como doença. Aí é um problema muito complexo. E quando se cria um processo que também existe de codependência? Hoje eu estava conversando com um grande amigo meu que se julgava ter saído da codependência. E ele falou, Ruth, pois não é que eu continuo codependente? Minha filha já saiu da dependência tem 2 anos, está em abstinência. E eu fui numa festa junina, ela me pediu que eu levasse ela em casa, mas na saída ela encontrou uma amiga e resolveu ficar na festa. Bastou ela ficar na festa para eu perder minha paz. Eu fui para casa, não consegui dormir, não conseguia ler, peguei o evangelho, não consegui entender o que estava naquele evangelho. Eu fiquei tão perturbado que eu tinha certeza que ela ia recair naquele momento. Aí ela me ligou 1h30 depois e falou, pai, eu sei que você está acordado, pensando que eu recaí, mas eu já estou na minha casa muito bem. Esta é o processo da codependência. E existe um processo de codependência também que não é só ligado ao dependente químico. Existe aquele processo de codependência também relacionado ao sentimento, que hoje se vê muito, não é, Ruth? E que pode ser tratado nesses grupos também. O nosso grupo, é interessante você ter trazido essa questão, é um grupo de autoajuda à dependência química. Mas nós tivemos dependência afetiva, nós temos dependência pelo o abuso excessivo de compras, a compulsividade. Teve uma época que uma moça falou assim, eu estou aqui pela química do amor. Quer dizer, então, hoje a gente vive relacionamentos onde nós não vivemos sem o outro. É como se nossa vida pertencesse ao outro. Essa é a codependência, mesmo da química. Eu deixo de viver a minha vida e passo a viver a vida do outro, em função da vida do outro. Eu não saio por causa do outro, eu não faço isso por causa do outro e esqueço de mim. E às vezes o dependente já está em abstinência há muitos anos e eu continuo codependente. Ruth, sair de um processo de dependência química deve ser muito trabalhoso. Depende de quê? Da vontade. Só a vontade pode tirar você desse processo. Admitir que está doente é outro fator, né, que ajuda. A ser disciplinado, a disciplina até no andar, nos lugares onde vai. Eu pertenci ao grupo, o extinto Sanatório de Brasília. Trabalhei lá por muitos anos na dependência química. E ele falou assim, vir para aqui é muito complicado para mim. Eu falei, por quê? Porque eu tenho que dar tantas voltas, porque todos os lugares que eu passava tinham uma boca de fumo. E se eu passar, eu paro. Entendeu? Então, você tem que se disciplinar para não cair na tentação. Você ter a persistência, né? Confiar naquele que te ajuda. Por isso que o AA tem os padrinhos. Quando você está na vontade de recair, você liga para o seu padrinho. E o padrinho tem uma palavra de incentivo, de que você é capaz, é só por hoje. Entendeu? Então, né, sair disso depende só da gente. Como diz a doutrina dos espíritos, né, nós temos todos os recursos dentro de nós para enfrentar essa doença. Temos gravado as leis divinas dentro de nós. Todo o nosso potencial está nessa essência, nessa centelha que chamamos de quê? Consciência espiritual. Então, nós somos centelha. Então, basta que você acredite em você e que você tenha essa ajuda externa. Não é fácil, mas é possível. Ruth, há quantos anos tu trabalhas nos grupos, não somente aqui na nossa casa, tu falaste agora há pouco no Sanatório Espírita de Brasília, nos mais variados lugares. Muitas histórias se passam por aí, né? São histórias muito interessantes, não são histórias sofridas.
São histórias bem vividas. E toda história bem vivida, ela tem um saldo positivo grande. Quando eu falo que minha vida hoje é dependência química, dá a impressão que é prazeroso. Não, é um trabalho gratificante, é um trabalho de muito amor, de não julgar, não criticar, de ver aquele na rua e você ter um olhar caridoso. Por exemplo, na comunhão tem 13 anos que eu estou no grupo, né? Como frequentadora, como coordenadora. No extinto sanatório, né? Querido sanatório, que a gente lembra com muitas saudades, foram 5 anos no grupo de dependência química. Ali no Celuz, na Vila Planalto, nós fundamos o grupo de lá e eu fiquei 2 anos. E 6 anos no CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, em Lusiânia. Tem 6 anos que vamos toda segunda-feira para lá. E agora tem uma novidade que eu sei que os grupos aqui da Comunhão vão implantar um outro grupo por aí, não é? Num outro centro. Nós já estamos no GEAI, no Guará. Lá na quadra 40 já tem 3 meses. Vai ser aos sábados de manhã, era sexta, agora estamos aos sábados. E estamos lá firmes, esperando a turma que precisa. Então é um trabalho de muito amor, sabe, Ana Cláudia? A Comunhão ficou meio responsável por implantar esse trabalho que deu certo. Graças ao senhor Mário Carvalho, que começou tudo com ele e que vem todos os presidentes apoiando, inclusive o atual, o Adilson, apoia e dá toda a força para nós. Nós temos liberdade ampla de fazer o nosso trabalho. Eles confiaram e confiam na gente, né? Ruth, mas tem os nossos amigos aí de Santa Maria de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, São Luís, no Maranhão, Goiânia e Caldas Novas. Como é que a gente diz para eles darem os primeiros passos, então, se eles quiserem ajudar esse povo que está na dependência química? Depois a gente explica por que nós estamos dizendo estar. Como é que eles podem ajudar lá, criar um grupo, de repente, no centro espírita, criar um grupo que seja de preces? O que eles podem fazer, dar o primeiro passo? Olha, você está sempre trazendo, eu acho que a espiritualidade está nos ajudando. Foi tão pedido que o grupo do Luiz Sérgio estivesse conosco e com certeza ele está te intuindo. O Nazareno Feitosa uma vez me disse que alguém lá de Uberaba gostaria de implantar um grupo desse nosso, igual o nosso. E eu entrei em contato com o presidente da casa e trocamos algumas figurinhas, como se diz, e nós mandamos o nosso programa, que nós temos um programa anual muito interessante, e ele implantou esse programa e está dando certo, e ele veio nos visitar na Comunhão e assistiu e ficou encantado e está funcionando muito bem. Eu já passei esse programa para alguém do Sul, não me lembro agora, foi num congresso, ela perguntou, sentou ao meu lado, que não é por acaso, e falou que ela queria fazer um grupo deste, e eu mandei o programa para ela. Então, entre em contato com a Comunhão, que a Comunhão passa o meu telefone, ou o nosso telefone, e a gente entra em contato, e com certeza, não é se for possível, não, é possível a gente ir lá. Então, vamos falar assim, ó, nós temos o e-mail, é radio@comunhãoespírita.com. Quem tiver interesse, se quiser ajudar, e, acima de tudo, vai entender que a gente é muito mais ajudado do que ajuda num trabalho como esse. Envia um e-mail que nós enviamos para a Ruth, e aí as coisas vão se ajeitando, vão conversando. Mas, Ruth, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de dependência. E esse fato se deve apenas às tais contas, né, que muitos dizem que precisam ser acertadas de outras encarnações, ou ninguém chega aqui com este caminho e por causa das escolhas acaba adentrando nesse processo? Olha, todos nós estamos no caminho que pode nos levar à dependência química. Aliás, todos nós temos uma dependência. Todos nós. A dependência de alguma coisa sempre temos, como nós também somos codependentes de alguém, né? Como você colocou anteriormente. Então, o que vale a gente lembrar, Ana Cláudia, é sobre a tolerância que nós não dissemos. A tolerância é que caracteriza a dependência química. Como que funciona a tolerância? Hoje, eu tomei a minha primeira dose de bebida. Quando eu tomo a primeira dose, eu já
gravo no meu perispírito aquela dose. E se eu faço o hábito de estar tomando, vira um vício, é gravado no meu perispírito. Quando eu saio daqui, eu saio com essa dependência já gravada. Quando eu volto com ela já gravada. Mas tem um programa, eu não quero ser dependente mais. Eu tenho um acordo no plano reencarnatório. Eu não quero, vocês vão me dar todas as condições. Mas aí eu chego aqui, me encanto. Você já viu quanto as bebidas são bonitas, quantas coisas, os cigarros, tudo é muito bonito. E eu esqueço de que eu tinha um projeto de não mais fazer uso. Então, às vezes, eu esqueço, vou na sua casa e você, ao invés de me oferecer um chá, você me oferece uma taça de vinho. Olha a sua responsabilidade também. E eu esqueço que eu tinha esse programa todo e tomo essa taça de vinho. É o suficiente para que eu ative aquilo que estava já guardadinho e que não era para mexer, que não era para ser detonado. E temos também hoje essas reuniões sociais de emprego, temos as comidinhas aí, hoje tem na rua, faz comidinha daqui, comidinha dali, que entra numa compulsão por comida. Hoje você não vai num shopping se você não come. Por que tem que comer todas as vezes que vai no shopping? Já está aguçando a gula, né? Nós compramos, a gente tem 20, 30, 40 pares de sapato. Nós estamos dando vazão à compulsividade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também de não despertar naquele nosso irmão algo que não era para ser despertado. Algo que às vezes ele tem grande dificuldade. Eu tenho um amigo que ele foi usuário de álcool muitos anos, já tem 20 anos que ele está fora do uso. E é muito interessante, ele não chupa uma bala que você dê para ele guarda. Porque quando chega na casa dele, ele vai abrir e vai ver o que existe naquela bala. Porque se tiver uma dosezinha de um conhaque, de alguma coisa, ele não faz uso. Eu acho que nós poderíamos seguir esse exemplo dele. Porque nos encanta, com toda certeza. Alguma coisa que eu já tive em vida passada vai me encantar nesta. É como se fosse um imã, né? Vai me puxando. Vai me puxando. Então, que eu tenha cuidado com as coisas que me puxem. Porque pode ser que eu recaia ali. E a tolerância, ela volta muito mais forte. Porque se eu tinha tolerância de X, eu volto com uma potência muito maior para aquilo. Por isso todo mundo fala, nossa, ele bebe e não faz efeito. É porque já tem essa tolerância muito grande de outras vidas. E quando a dependência é na criança, mas você vai me explicar, depois nós falamos muito em acreditar, e a gente vai ouvir então a música que era tema do programa Luz da Manhã, Acreditar, do Grupo AME. Um beijo grande, Brasília, Santa Maria, Cruz Alta, Goiânia, São Luís e Caldas Novas. E essa é conhecida e eu quero todo mundo cantando. Acreditar! E as palmas? Quando as vantagens do mundo nos teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentir sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar, uma vida mais bela, onde o dom que mais vale, é o dom de viver e acreditar, que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que existe um mundo novo. É o rei, e acreditar.
Quero ver esse coral cantando agora. Vocês sabem. Conosco, hein? As vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentirem sozinho, no abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar, numa vida mais bela, onde o dom que mais vale, é o dom de viver. Que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. E acreditar. Você está ouvindo o programa Iluminar. Nós voltamos direto aqui de Brasília com a querida Ruth Daia tratando sobre a dependência química. Ruth, eu esqueci até de te perguntar, quando falávamos de quanto tempo de trabalho nesse auxílio às pessoas e também sendo auxiliada, mas esqueci de te pedir para que nos falasse alguns casos que poderiam nos dar mais experiência sobre o assunto e na vida mesmo. Olha, nós temos muitos casos, mas eu tenho 2 casos muito interessantes, que um é da codependência e o outro da dependência. Uma senhora, nós atendíamos o filho dela, já bem adulto, de 44 anos, e era usuário de cocaína, e ela já uma senhora mais idosa. E o filho dela começou a frequentar o grupo de autoajuda e ficou muito bem. Ele se propôs a tratar, ele reconheceu a doença e seguiu. Toda a fala do grupo foi muito válida para ele. E em 6 meses ele já estava retornando ao seu trabalho, à sua vida diária, normal. E ela um dia chegou aos prantos, queria falar comigo. Falei, o que houve? Ela falou, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que a senhora vai fazer? Como? Assim? Não, porque meu filho está bom. E eu? Aí eu falei, continuo sem entender, mas na realidade eu estava entendendo mais ou menos, porque ela não se tratou como codependente. Ela falou, Ruth, eu não tenho mais quem olhar. E as minhas noites? Porque ela passava a noite toda esperando o filho chegar. Quando o filho chegava, ela não dormia com medo do filho morrer, porque estava altamente ingerido uma grande quantidade de cocaína. Ela depois não morreu. Ela não dormia porque ele ia acordar cedo, ia sair, ela precisava fazer o café, arrumar uma desculpa para ele ficar em casa. Então ela ficava o dia todo em função, isso é a codependência, em função daquele filho. E o filho melhorou, o filho voltava para casa às 18 horas, ia ver televisão, ia dormir e a mãe não tinha mais quem cuidar. Olha, tamanha doença da codependência, Ana Cláudia. É difícil, né? E o outro foi um jovem, bem jovenzinho, de 15 anos, que esteve no grupo aqui da comunhão,
e usuário de maconha, mas ainda estava um pouco na apologia da maconha, que não tinha problema, que ele fumava muito pouco, só uns 5, 6 cigarros por dia, e que o maior problema dele eram os pais, que os pais tinham levado ele ao grupo, que ele era um doente, mas continuavam na cervejada todo final de semana até altas horas de domingo. Quer dizer, Ruth, ele falava, como que meus pais querem que eu pare o meu cigarro de maconha se eles não param com a cerveja deles? É uma incoerência. Você fala para o seu filho, olha, sai, mas não vai fumar, cuidado, mas fica em casa tomando sua cerveja. Quer dizer, como que nós vamos ajudar um filho desse? Como nós vamos falar para ele do quanto é grave o vício, se eu tenho o vício, mas acho que não tem problema, estou bebendo na minha casa, tranquilo, eu trabalho a semana toda, eu ganho meu dinheiro, não tem problema. Ruth, existe cura para dependência química? Olha, isso aí é tão discutido entre autores de livros que nós não podemos nem tocar no assunto direito de autores, porque senão vai ficar incoerente, né? A cura só será construída pelo próprio ser. O que é a cura? É a abstinência. Se eu não uso, só por hoje, eu não tenho a doença. Porque a doença, ela é como a diabetes. Eu tenho que tomar insulina todos os dias. Eu não posso comer doce todos os dias. Eu não posso comer massa. Se eu não como nada disto, minha glicose está ótima. Se eu não uso nada do que eu usava, não estou doente. Então, a própria abstinência é a cura. Por isso que eles falam, só por hoje eu estou curado. Que é o lema do AA, que é muito bom. Então, a doença da dependência química, Cláudia, ela é progressiva, se não tratar, morre. Morre mesmo. Ela é crônica, sempre será dependente. Porque nós falamos da tolerância. Sempre será. E ela é tratável. Pode viver bem se eu não fizer uso. Então, tem gente que fala, uma vez dependente para sempre. Isso é cruel. Isso é cruel. Eu acho que não é por aí. É só por hoje, eu estou limpo, eu estou bem. Amanhã é outro dia. Jesus já não disse, não preocupa com o dia de amanhã, que eu te abasteço no dia de hoje. Então, vamos pedir a Deus que só por hoje nós vamos manter limpos. E entregar na mão de Deus e fazer a nossa parte. Porque ele disse, se fizer a sua parte, eu te ajudo. Não adianta eu querer pedir ajuda se eu não bato na porta. E eu vou te fazer uma pergunta fora da dependência química, que é um outro trabalho lindíssimo, que é a visita ao hospital de apoio. Conta pra gente uma lição tirada lá do hospital de apoio. Tem 16 anos que eu estou no hospital de apoio com os terminais de câncer, que também é outro encanto da minha vida, é outra oportunidade, é outro agradecimento que eu tenho para com Deus, né, de ter me colocado lá. A coisa mais linda, porque lá eu aprendi, Ana Cláudia, que a morte é a libertação. Então a morte é a coisa melhor que existe. Partir, cumprir minha etapa aqui, estou indo embora. E a gente já presenciou muitos desencarnes. Teve uma senhora, ela não permitia que nós fizéssemos oração. Ela se encolhia, ficava na forma fetal, entendeu? E foi assim por vários meses. Quando nós chegávamos, ela já se encolhia, mas a gente começou a sentir na hora da oração que aquela oração chegava até ela, fluía, e que ela absorvia aquela oração. Mas ela continuava na mesma posição. E teve um sábado que nós chegamos lá e a irmã dela era enfermeira, estava muito agoniada e falou, olha, minha irmã, eu acho que está nos últimos momentos e vocês podiam ir lá fazer a oração. E nós falamos, não, nós vamos terminar e vamos. Mas de repente nós vimos que ela gritava nos chamando e nós chegamos no quarto. E ela me olhou profundamente, que eu lembro, os olhos verdes,
E foi a única vez que ela não ficou em forma fetal. Ela olhou e eu sabia que aquele momento era como se ela estivesse pedindo, ore por mim que eu estou indo, partindo. E nós fizemos a oração e naquele tempo da oração ela desencarnou. Então foi assim uma comoção, é perigoso até chorar, porque eu ainda lembro, a gente não esquece nenhum olhar que acontece ali naquele hospital, nenhum olhar, nenhum gesto, nenhuma brincadeira, nenhum sinal. Então foi o último, ela não deu nenhum suspiro, ela se entregou, ela deu um suspiro de descanso e foi. Então eu não vou esquecer isto, lembrar que não temos que ter resistência às coisas que nos oferecem de bom, como oração. E também se fala, eu não quero, me chocava muito. Mas por que eu vou chocar se a pessoa não quer a oração? Eu faço assim mesmo. E à medida que eu for fazendo, eu vou quebrando aquela barreira. Então isso a gente aprendeu muito lá no hospital. Porque diante da dor, às vezes você já está muito injuriado com esse Deus. Que a maior parte fala que me deu essa doença, porque eu tenho uma família, me tirou a família. Porque o câncer, ele também te tira tudo. Ele te tira o corpo físico, porque você acaba, te tira da sua família, sua dignidade, sua condição de falar, de agir por conta própria. E às vezes você não quer oração, porque essa oração vem de Deus. Mas com a insistência, você fala, então eu não faço aqui para você, você não quer, mas eu vou fazer para o seu amigo. Depois de um mês você vê que ele já está querendo, já está rindo, já está se aproximando de você, já tem uma palavra para te agradar, para você chegar perto dele e acarinhar igual você faz com os outros. Então ali é uma grande escola da vida. Quero agradecer muito a tua participação aqui no programa, dizer que o Iluminar está assim, de portas abertas para tudo aquilo que precisarem. Os nossos irmãos do Grupo OCAG, Irmã Samita, Enoque, vibrando muito para que Luiz Sérgio continue amparando e ao mesmo tempo intuindo cada um de vocês. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco. E ela me perguntava, mas por que você fala Goiânia em Caldas Novas? Porque eles estão aqui conosco. Estão de Brasília, de Santa Maria, Cruz Alta, Goiânia, São Luís, no Maranhão e Caldas Novas. Que tu deixasse uma mensagem aí para todos nós. Pois não. É porque Goiânia tem um grupo Haja com Jesus, que é um grande grupo que auxilia na dependência química. E eu gosto muito do pessoal de lá. O pessoal todo já esteve aqui com a gente em 2 seminários. Eu estou com eles em todos os anos no congresso deles. Esse ano não vai ter, mas o ano que vem vai ser o 10º. Então, nós já chegamos junto deles. E eles foram o maior incentivador ao nosso congresso, que vai acontecer no dia 20 de setembro, aqui na Comunhão, né? Nós vamos falar o familiar, o amigo, fortalecer-os para melhor ajudar. Quer dizer, então, convido a todos para estarem aqui conosco no dia 20 de setembro. O Dr. Wesley está pela 3ª vez conosco. O Dr. Wesley é de Goiânia, um psiquiatra, uma pessoa que a gente aprendeu a amar e respeitar pela sua capacidade. Mas olha, eu agradeço muito estar aqui hoje, mesmo na minha simplicidade, no meu pouco conhecimento, mas eu acho que qualquer coisa que você levar da dependência química já é grande nesse universo de dificuldades. E eu gosto muito de uma fala da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz, não podemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, qualquer um que um dia passar no nosso caminho, ele tem que passar mais feliz. É o lema que eu trago comigo. Ruth, muito obrigada. Ruth está muito emocionada aqui. Um beijo grande no coração de todos. Nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo e vamos falar de perdão e amor. Quem vai estar conosco é João Rabelo, lá da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos encerrar o programa deixando a todos vocês e para nossa querida Ruth, do Grupo AME, o Poeta. Até segunda e a gente vai falar sobre amor e perdão. Até lá!
seus versos brilhantes buscou, sobre a terra, nos mares do ar, mas não viu a poesia maior, poeta, poesia maior. E assim, a buscar e buscar, viveu só, sua voz, a certeza de achar seu caminho, seu rumo a seguir. Mas caminhos são muitos aqui, e o poeta perdido vagou. E agora que o poeta julgava estar longe, a se ver sem cor e mais sem vida, sente em si a bendita fé.